ouço. Na escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma temporada do Lição da Escola Sabatina. Olha, esse trimestre promete, estaremos estudando sobre o livro de Isaías, conforme a lição, né? O consolo para o povo de Deus. Serão 3 meses essa temporada, que vamos estudar a palavra de Deus sobre esse profeta messiânico, poderoso, mais uma temporada de muitas bênçãos e vamos extrair lições maravilhosas, lições extraordinárias, sensacionais a respeito do livro profético, do livro de Isaías. Seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda, professor, professora, aluno, aluna da lição da Escola Sabatina a esta temporada que tem proporcionado esperança e com certeza vai nos ajudar a compreender mais sobre o livro profético, sobre o livro do profeta Isaías. O texto para memorizar, ou o verso para memorizar, se encontra nesse mesmo livro, no capítulo 1, versículo 18. Essa é a lição de número 1, com o título Crise de Identidade, como vocês podem ver aqui, né, na lição da Escola Sabatina. E nós vamos ler no capítulo 1 desse livro de Isaías, verso 18, você pode acompanhar comigo, quando diz assim: Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Crise de identidade, não é? O profeta foi iluminado por Deus para que pudesse nos enviar mensagens poderosas para a sua igreja, para o seu povo. Naquela época, é claro, podemos aplicar também para a nossa época, nos dias atuais em que nós vivemos, amigo ouvinte, amigo internauta, amigo que nos assiste. Há uma história antes, durante e após o tempo de Isaías. É importante dar uma espiada nesse contexto maior para então começar a entender a razão da demanda entre Deus e seu povo rebelde. Olha, e põe rebelde nisso. O povo de Deus, nos tempos de Isaías, nos tempos do Antigo Testamento, o povo foi muito rebelde, mesmo vendo as proezas, as maravilhas de um Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, veja a mão de Deus conduzindo o seu propósito maior, né? O seu povo, que era a humilde primeira vinda de nosso Senhor Jesus a esta terra, o Emanuel, o Deus conosco. O propósito desse livro, né, mostrando desse livro de Isaías, não é só mostrar história. Aqui nós não estudaremos apenas data, e não é só geografia. É uma lição para todos nós que somos seu povo, o povo que deve estar preparado e que prepara o mundo inteiro para a gloriosa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo com poder e grande glória. Vamos começar conhecendo um pouco os reis de Israel, né? Conhecendo primeiro os primeiros reis. Saul, o primeiro rei de Israel, vocês conhecem a história. Depois veio Davi, né? E em seguida o seu filho de Davi, Salomão. Depois vem Roboão, quando houve uma terrível divisão. Ao sul, na capital, Jerusalém, o reino de Judá com apenas 2 tribos. Ao norte, em Samaria, o reino de Israel com as demais 10 tribos. O reino de Israel vai cair primeiro, de acordo com a história. Jeroboão primeiro, aí vem depois Nadab, Baasa, né? Elá, Zinri, Onri, Acabe,
Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e por último o rei Oséias, entre 732 a 722 a.C. Por falar em 722 a.C., Salmaneser ou Salmaneser V, o rei da Assíria, dominou por completo o reino de Israel, Samaria, que nunca mais se levantou. Acabou o reino de Israel. Foram 19 reis em 209 anos, vocês terem uma ideia. 19 reis. Não houve uma dinastia. Não eram necessariamente reis da mesma família ou da mesma tribo. Foi uma confusão atrás de outra. Confusão que levou essa parte do povo de Deus a cair. É dito que o rei atual era pior que o anterior. Se você prestar atenção na genealogia, né, na história desses reis, então cada rei era pior do que o seu antecessor. Lembre-se, no entanto, que caíram porque quiseram. É verdade que Deus alertou para eles, alertou para cada um deles. Lembre-se que por lá estiveram profetas como Elias e Eliseu, nos dias de Acabe, e também o profeta Oséias, ou seja, de Jeroboão II até Peca, o rei. As dominações da Síria eram terríveis. A arqueologia não nos deixa mentir. E, por falar, era um negócio muito feio. Por falar em Assíria, interessante também é a sua história. Nos dias do rei Adad-nirari III, 810 a 782 a.C., não ia sobrar pedra sobre pedra de Nínive. Mas Deus para lá enviou quem? Aquele profeta fujão, que foi engolido por um grande peixe para salvar a sua vida e com certeza para salvar os mais de 600 mil habitantes daquela cidade ímpia de Nínive. Jonas, então, em resposta ao arrependimento e conversão de todo o povo, a nação foi poupada de um juízo imediato. Pena que as gerações seguintes abandonaram os caminhos do Senhor, deixando reservado para um futuro próximo um encontro com Nabucodonosor, rei da Babilônia, agora o reino de Judá, né? Em seguida deveria continuar, mas com aquelas quedas e quedas que vocês conhecem a história. Vamos para o reino de Judá. Roboão, 613, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Depois a gente continua com os demais. São muitos reis. Lembre-se, lá em Samaria estava o profeta Oséias. Agora, sabe uma coisa, amigo que me assiste no meu canal, PR Emanuel Gonçalves, amigo internauta, amiga professora, amigo professor, meu irmão querido, aluno, aluna. Em Jerusalém estavam aqueles profetas, Amós, Miqueias e Isaías. Saiba também que estes profetas não profetizaram só para Judá. Em seus livros, se você prestar muito bem atenção, né, há mensagens também para Israel, para o Egito, para a Síria e também para a Assíria. Todas as nações são de Deus. Vocês concordam comigo? Todos os povos são de Deus. Ele tem interesse, amigo, amiga, na salvação de toda a humanidade. Daria e com certeza deu seu próprio filho, né, para salvar todo o planeta. Mas para Judá havia algo a mais. Havia a triste história de Israel que estava caindo, até que caiu. Se era de exemplo que eles precisavam, eis um. E bem forte, seus irmãos foram por água abaixo. Bem, Isaías se posiciona no último ano do rei Uzias. Passa por Jotão, Acás, Ezequias e vai até o primeiro ano de Manassés. Anos e anos de ministério. Mensagens e mensagens em favor de seu povo. E é sobre isso que vamos estudar durante todos esses 3 meses, durante toda esta temporada, né, que nós dedicamos
e vamos estudar sobre esse livro poderoso do profeta Isaías. Eu quero, como ministro do Evangelho, dar uma recomendação para você, querido ouvinte, querido que estuda a lição da Escola Sabatina. Não use a lição da Escola Sabatina para chicotear nem Israel e nem Judá. Não use a lição da Escola Sabatina para arrepiar a igreja. Não faça de nenhum irmão da igreja o alvo de suas palestras. Apenas pense em Deus, Deus misericordioso, compassivo, Deus que está administrando os seus planos apesar de quem somos, Deus que revela através do seu povo passado como Ele conduz o seu povo hoje, atualmente, no ano de 2021, século 21. Pense em Deus, querido. Pense em Deus, querida. Bem, a lição não vai tratar sobre isso, mas, por curiosidade, veja como ficou o reino de Judá e de Manassés para frente. Manassés, Amon, Josias, a queda da Assíria, Jeoacás, Jeoaquim, primeira invasão de Nabucodonosor em 605, Joaquim em 597, aí vem a segunda invasão, Zedequias, terceira invasão, vem a destruição do templo, né? Então Manassés, vocês conhecem a história, quem foi o rei Manassés? Ele cerrou o profeta Isaías, o autor deste livro fantástico, messiânico. Ele cerrou ao meio o profeta, mas ele não conseguiu calar a voz da profecia. Vieram depois Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Daniel e Ezequiel. Nunca tantos profetas de uma só vez. Meus queridos irmãos, se plantarmos o que Israel e Judá plantaram, vamos colher o que Israel e Judá colheram. Que a nossa história, então, seja diferente. Nós temos um privilégio, na verdade, um privilégio e uma bênção. Temos todos os profetas em um só livro. Temos a Bíblia toda em nossas mãos. Vamos fazer dela um estudo diário, o livro de cabeceira. Vamos fazer uso desse poderoso escrito sagrado. Estudemos as Sagradas Escrituras. Façamos dela nosso guia. Sejamos diferentes deles. Tá bom? Querido Pai Celestial, muito obrigado, porque estamos estudando em pleno século 21, a primeira temporada deste ano de 2021, o livro profético do profeta Isaías. Que coloquemos em prática para os nossos dias os conselhos que o Senhor deu para o povo de Judá, para o povo de Israel, aliás, para todos os povos e para os nossos dias também. Que obedeçamos a Tua voz e que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, leitores das Sagradas Escrituras, mas praticantes das mesmas. Que nós não possamos seguir o exemplo mau do seu povo naquela época, nos tempos de Isaías, mas que possamos viver o que ensinamos e possamos ensinar, o que estamos vivendo. E que possamos colocar, Senhor, as Tuas palavras em nossos corações. Nos dê a Tua paz, nos dê o Teu perdão, pois Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido, querida, a lição da Escola Sabatina deste primeiro trimestre, a primeira, fica por aqui. Continuemos estudando as Sagradas Escrituras, a lição que tem proporcionado muita sabedoria e muito conhecimento da palavra do Senhor. Até a nossa próxima semana. Um bom estudo desta lição. Que Deus te abençoe. Tchau. Eu aprendo a